Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19. Vamos orar ao Eterno. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, que venha sobre nós a sua chuva seródia, porque a chuva é bênção. Por isso que venha regar as raízes das suas figueiras, venha trazer água para todos os lares secos, cujos estão passando por desertos. E torna, Senhor, esses desertos em mananciais, em oásis, porque quando tu estás, tu faz de qualquer deserto um manancial, tu floresce o deserto, tu faz florescer essa casa. Pois usa a minha vida, Senhor, para trazer água, para trazer unção e conhecimento para esse lar. E eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo e todos dizem amém. Desculpa pela minha tosse seca que eu estou carregando já há semanas, mas Deus sabe o que estou passando, mas não tem problema, não vai impedir em falar da palavra do Senhor. Gente, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19, nós vamos dar continuidade nos estudos sobre os acontecimentos de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era Paulo, mas antes de se converter. A história de Paulo, um homem que realmente transformou na sua época a bacia do mar Mediterrâneo, toda essa zona, um homem usado para trazer o evangelho para gentios e para judeus, capacitados em sabedoria, em conhecimento, um ex-fariseu, um homem destinado à perdição, perseguidor dos cristãos, mas um dia Deus diz: Saulo, agora é tua vez. Que tremendo, que história impactante. E nós vamos ver agora Saulo em Damasco e Saulo em Jerusalém. Então, na semana passada, nós vimos, se estudamos, o encontro de Saulo, o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. E que num dia determinado por Deus, quando Paulo estava indo para matar os judeus e colocá-los na prisão, entrando na sinagoga, pediu uma carta de autorização para o sumo sacerdote. Para quê? Para ele entrar na sinagoga e prender os judeus. E indo lá para se colocar contra Deus, de repente Deus diz: chega, acabou. O fez cair no chão, e assim uma luz poderosa entrou, cegou Paulo, e ali houve uma experiência onde Saulo ouviu a voz do Senhor Jesus. Isso aconteceu na estrada de Damasco, e Deus, inclusive, a Bíblia diz que Deus usou um homem temente chamado Ananias, para que esse colocasse suas mãos sobre ele, para que Saulo pudesse ver. Essa luz brilhante foi tão forte que criou escama nos olhos de Saulo, ao ponto dele ficar totalmente cego, devido a essa luz. Pois Jesus, ele decidiu colocar escamas nos olhos de Saulo, para que este entenda que quando pensava ver, ele não via. Mas agora que ele não vê
com seus olhos, porque ficou cego, naturais, né? É desse jeito que deve ver. Ou seja, muitos que têm olho pensam ver, mas não vê. Porque ver aos olhos de Deus não é apenas ver no natural, mas ver com olhos espirituais. O mundo espiritual, ele é muito real, meus queridos. E nem todos têm a capacitação de poder ver aquilo que acontece no invisível. Deus é invisível, mas ele é tão real quanto o homem que você está vendo agora. Os anjos de Deus são tão reais quanto eu que estou falando com você. O que dizer também dos demônios. Mas quando nós decidimos entrar nessa dimensão, é necessário que primeiro as escamas dos nossos olhos venham cair, para o homem entender, entrar na dimensão do reino de Deus. Então, Paulo teve essa experiência fantástica, e foi necessário que Paulo seja depois introduzido à igreja. Ou seja, Jesus se apresentou a Paulo. Lembra que Jesus diz: não sois vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Tremendo isso, né? Ou seja, Jesus foi até Paulo. Jesus foi até o seu escolhido. E depois de Jesus se apresentar, e se apresentar a Saulo, o que Jesus fez? Ele introduziu Saulo a Ananias, à igreja, ao primeiro membro da igreja primitiva. E dois irmãos, Saulo e Ananias, apresentados pelo próprio Jesus. Que coisa tremenda. Quando Ananias estava orando, a Bíblia diz que Jesus se apresentou a Ananias e diz assim: Ananias, tu vai até a casa da rua chamada direita, vai lá e encontrará meu servo Saulo. Claro, Ananias ficou: como assim, Senhor? Esse Saulo? E persegue os cristãos. Mas o próprio Senhor diz: vai lá, porque esse é meu escolhido. Ele foi lá, que coisa bonita. E Saulo, o primeiro que Saulo viu foi aquele que impôs suas mãos sobre ele e que foi usado para que as escamas dos seus olhos possam cair. Jesus se encarregou em apresentar seu irmão e Cristo, ou seja, a igreja. E essa foi a verdadeira aliança no Espírito. Com certeza, porque se reconhece um irmão em Cristo, não porque essa pessoa disse ser irmão. Não é porque uma pessoa diz assim: eu sou teu irmão, que ele é meu irmão em Cristo de verdade. Mas nós reconhecemos o nosso irmão em Cristo porque o Espírito Santo, ele testifica no espírito do homem quem é quem. E no caso de Saulo, Saulo ouviu Jesus falar: alguém vai vir até você. E será seu irmão. E do outro lado, Deus falou também com Ananias: vai lá, porque esse será teu irmão. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Vamos continuar. Olha que diz Atos 9, 20 a 21. E logo, nas sinagogas pregava a Jesus. Paulo pregava a Jesus, né? Que este era o Filho de Deus. Todos os que o viam estavam atônicos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui?
Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Bom, a Bíblia nos revela que depois de Paulo ter essa grande revelação e experiência, Paulo, poucos dias depois, foi para pregar e testemunhar de Jesus. Foi na sinagoga e assim foi para testemunhar. Agora, essa passagem aqui me leva a querer falar com todos vocês sobre o que é evangelismo. Sobre a parte evangelismo. Como nós devemos tratar o evangelismo? Quando uma pessoa é usado, entender quando deve ser enviado ou quando não deve ser enviado. Todo evangelismo deve ter uma direção pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se as pessoas verdadeiramente têm o Espírito de Deus e sabem e aprenderam a ouvir a voz de Deus, pois o evangelismo que libera poder deve se acompanhar de uma direção. Olha só, a pergunta que eu me faço e que chamou minha atenção nesse versículo é: Paulo, ele ficou 4 dias em Damasco, porque é onde ele teve sua experiência, né? Ele ficou 4 dias em Damasco para estar junto aos irmãos, né, da igreja. E a Bíblia diz que logo depois Paulo foi pregar nas sinagogas e dando testemunhos acerca de Jesus. Agora, não seria cedo demais? Não seria cedo demais dar seu testemunho na sinagoga e já confrontar os fariseus? Você não acha um pouco cedo? 4 dias e se mandou para pregar? E para ensinar acerca de Jesus e falar? Qual maturidade e qual conhecimento Paulo teria para, em tão pouco tempo, falar do nome de Jesus? Bom, eu vou responder aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito acerca disso. Primeiro, nós precisamos entender que existe caso e casos. Existe caso e casos. Como já prego em muitas igrejas missionárias, viagens missionárias e igrejas, eu falo de uma pregação, de uma parábola chamado O Tesouro Escondido. Quem não ouviu essa palavra, é uma palavra linda, que fala acerca da conversão de um homem de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44. E eu ensino sobre a parábola do tesouro escondido. O que essa parábola trata? Essa parábola trata, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que entra num campo e nesse campo ele achou um tesouro escondido. O tesouro escondido é Jesus. Esse homem achou Jesus. E o campo representa o reino de Deus, porque Jesus só está aonde o reino de Deus se manifesta. E esse homem achou Jesus no lugar aonde estava manifestado o reino de Deus. E a Bíblia diz que, achando esse tesouro, esse homem o escondeu. E ali se encheu de alegria, muito alegre. Foi lá para a sua casa, vendeu tudo quanto tinha, tudo, para comprar o campo aonde o tesouro estava. Então, eu explico que para ter Jesus nessa parábola, como também se você quer Jesus, como tesouro,
é necessário comprar o campo. Ou seja, se você quer Jesus Cristo, o tesouro, Jesus deixa bem claro que é necessário pagar o preço para comprar o campo, ou seja, o reino de Deus, para ser herdeiro e co-herdeiro desse campo. E o preço desse campo é tudo quanto você tem e tudo quanto você é. Porque nessa parábola, esse homem entendeu que para ter Jesus e achando o tesouro, ele teve que vender tudo para comprar o campo, a fim de possuir o tesouro, Jesus Cristo. Que tremendo, que tremendo. Então, Jesus, em Mateus 13, 44, ele ensina que para tê-lo como tesouro, é necessário que sejamos capazes de vender tudo o que nós temos. Tudo que somos, para assim, depois de vender tudo, poder possuir legalmente o tesouro que é Jesus. Agora, a grande pergunta é, assim como Saulo, pode uma pessoa vender seu orgulho, vender sua vaidade, vender sua religiosidade, vender seus costumes, seu ódio em 4 dias? Para afirmar ter Jesus, para dizer Jesus o tesouro, agora é meu. Saulo conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? A resposta é sim. É sim. O grande fato é que nem todos são capazes de vender, perder tudo para ganhar Jesus. E nem todos perdem tudo em 4 dias. Mas Saulo, teve um encontro tão poderoso que Jesus viu verdade nele, ao ponto dele realmente abandonar tudo aquilo que aprendeu de Gamaliel, de farisianismo, para realmente se colocar como odre novo, a fim de aprender coisas que o próprio Paulo não sabia, mas havia sinceridade no coração de Paulo. E Paulo conseguiu se vender, com certeza, tudo em 4 dias. Para ter Jesus, Saulo teve que vender suas convicções erradas. Desculpa. Não. Desculpa. Eu vou estar falando agora, me confundi. Eu vou estar falando agora de pessoas que a Bíblia fala que conseguiram vender tudo muito rápido. Você lembra do ladrão na cruz? Lembra isso? Havia 2 ladrões, mas havia um que reconheceu Jesus como justo. E esse homem apresentou algo que agradou Jesus ao ponto de Jesus dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Que é tremendo. Ou seja, ele entrou no campo. Ele se tornou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. O ladrão. E esse ladrão, em algumas horas, conseguiu abandonar e renunciar à sua vida e apresentou sinceridade ao ponto de vender tudo e ser justificados aos olhos de Jesus. E assim, com certeza, entrou no reino de Deus. Então, há pessoas que conseguem entregar tudo em pouco tempo.
Mas há outras pessoas que não conseguem. Eu, por exemplo, eu tive um encontro muito impactante, mas a minha conversão, ela foi progressiva. E eu não abandonei tudo em 4 dias. Isso não é verdade. Se eu falasse isso não seria verdade. Eu abandonei progressivamente as coisas, comecei a vender progressivamente, mas foi um processo. Agora, tem outro caso na Bíblia que relata o testemunho de um homem que vendeu tudo para ter Jesus, ao ponto que depois do seu encontro com o Mestre, este homem foi orientado por Jesus em dar seu testemunho na cidade onde todos o conheciam, é o famoso Gadareno. E eu vou estar falando agora nesse homem, esse Gadareno, que também, tão rapidamente, entregou sua vida de tal forma que esse homem foi usado na hora para testemunhar. O Gadareno. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 35, se vocês querem abrir, abre sua Bíblia, se não segue comigo. Lucas 8, 35 diz assim: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Jesus foi usado para expulsar os demônios, legiões de 2 homens completamente endemoniados, que as pessoas, inclusive da cidade, tinham medo, porque eles viviam no cemitério e eles se machucavam, eram pessoas extremamente violentas. E depois desse grande milagre de libertação, a Bíblia diz que o povo saíam a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, ou seja, ficou normal. Aquele homem violento ficou totalmente normal. E os que tinha visto contaram-lhe também como for salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, o que quero sublinhar nesta noite é que esse Gadareno, que era possuído por demônio, ele terminou liberto pelo poder de Jesus, mas depois disso, o que aconteceu? Ele ficou aos pés de Jesus. Mas esse Gadareno, ele pediu para Jesus: e eu posso ficar com você? E Jesus diz: não. Eu te envio para você pregar e testemunhar de mim. E testemunhar de mim. Então, não cabe dúvidas que esse Gadareno, naquele momento, vendeu tudo. Assim como Paulo. Por causa de um encontro tão poderoso, esse homem, ele teve capacidade de realmente se entregar por completo. Por completo. Mesmo que esse não tinha muita coisa para vender, porque casa não tinha, né? Ou seja, mas pelo menos aquilo que ele tinha, ele vendeu, abandonou para seguir Jesus. Mas o que tinha, ele deu pelo Mestre, ele deu seu amor, sua gratidão, seu reconhecimento e coração e também seu tempo. Escuta o que eu vou lhe dizer hoje aqui. Só cabe a Deus saber quando é o momento de uma pessoa dar seu testemunho. Não dê seu testemunho se você não vendeu tudo.
Porque se você não vendeu tudo, não abriu mão de tudo aquilo que o dono, o Senhor, lhe pede abandonar, enterra o tesouro e paga o preço para ter o campo e assim depois ter o tesouro. Senão, o Senhor vai te chamar de ilegal. É necessário que você pague o preço, meus queridos, para depois falar do Senhor. Para dar seu testemunho, para pregar, para evangelizar, tem que ter moral diante do Pai. Tem que ter moral diante dos anjos do Senhor. E tem que ter moral diante dos demônios para eles lhe respeitar. E o único que sabe se somos verdadeiramente preparados e pronto de ter vendido tudo por causa de Jesus é o próprio Mestre. Porque só Ele sabe se realmente nós vendemos tudo. E quando o Espírito Santo vê uma total rendição de uma pessoa, então ele o leva a testemunhar dele. Há pessoas que, mesmo ouvindo Jesus, apenas dão sua vida no final da vida deles. E há outros a dão apenas no início. Aliás, a dão no início, rápido, mas outros bem no final. Mas lembra-se que Jesus, ele não deseja que alguém fale dele sem antes ter a autoridade e essa pessoa ter renunciado a tudo para lhe servir. Porque quem mandou o gadareno pregar para a cidade de Gadara foi Jesus. Não porque ele quis, é porque Jesus diz, vai lá. Assim Paulo pregou na sinagoga, porque com certeza foi o Espírito Santo que o mandou fazer. Mas há pessoas que ainda não estão preparadas para isso. Vai depender do seu nível de entrega. Não depende das suas emoções. Não depende de você querer honrar Jesus e falar do seu nome. Não. Primeiro tu honrarás Jesus. Pelo quanto estás disposto a perder, vender para ganhá-lo. Amém? Vamos continuar. No versículo 22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder-lhe tirar a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Uau! Que experiência, que livramento! Ou seja, meus queridos, quando ele começou a realmente fazer e cumprir seu chamado, aí começou a perseguição. O caçador passou a ser caçado. Ou seja, Saulo, que perseguia os judeus cristãos, passou agora a experimentar a perseguição. Sabendo que planejavam matá-lo, os irmãos em Cristo foram usados para quê? A igreja se prontificou para ajudar Saulo. Porque na cidade que ele estava pregando, né, naquela época, as cidades eram cercadas, né, por muros. E o que aconteceu? Aconteceu que aqueles que queriam matar Paulo, né, estavam sendo colocados bem na entrada para realmente matar ele e pegar ele. Agora, o que eles fizeram?
a igreja se prontificou, os irmãos, em colocar Saulo num cesto. Fecharam o cesto e o desceram, né, por uma corda, a fim de que Paulo pudesse se escapar, né? Então, os irmãos em Cristo foram usados para esconder Paulo, para proteger Paulo e colocado num cesto para que Paulo se escapasse. Assim é meu papel. Meu papel é carregar você. Muitas das vezes, na cesta no qual vocês estão. É poupar você. É proteger você. É esconder você daquele que deseja matá-lo. Quem deseja matá-lo? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestade e principados. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir as vidas. E por mais que a perseguição de Paulo fosse literal, ela foi literal, pois hoje você precisa de irmãos. Hoje você precisa de irmãos mais maduros que você, que lhe ama o suficiente para arriscar sua vida, investir na sua vida, a fim de protegê-lo das armadilhas de Satanás que deseja lhe matar. Pois, após Jesus se apresentar para Paulo, Jesus apresentou toda a família. A família cristã começou com Ananias, depois apresentou a família cristã, porque o corpo de Cristo tem sua razão de ser e sua função. Sua função, o que é a função da igreja? O que é minha função para a sua vida? É poupar você ouvindo a palavra de Deus que lhe protegerá em fazer coisas erradas, em lhe poupar, em lhe proteger, em lhe ajudar, em lhe auxiliar, ou livrar, ou orientar, exortar e amar. Se esses irmãos que foram usados para descê-lo no cesto, né, não estivessem ao lado de Saulo naquele momento, certamente o sofrimento de Saulo seria outro. Por mais que Deus poderia livrar Paulo pelas suas próprias mãos, claro, sem precisar dos irmãos na fé, Deus quer que todos os irmãos em Cristo servem uns aos outros em amor e total entrega. Por isso que você não deve se isolar. Porque muitos, por se isolar, quando precisam se colocar num cesto, a fim de encontrar um livramento, não encontram. E são pegos por aqueles que querem matar. Por quê? Porque do seu lado não tem esses irmãos. Não tem o braço forte de pessoas usados por Deus, que é a função da Igreja de Cristo, em usar a sua força, usar o seu serviço, que é a palavra do Senhor, para se lhe poupar e o livrar. Mas muitos, por andar sozinhos, pois infelizmente, querendo se escapar, pois mesmo que essas pessoas querem ser Paulos, mas
não tem uma cobertura, não tem uma cobertura espiritual que possa lhe ajudar a cumprir seu propósito. Pois por isso que não deves se isolar. Porque não somente você poderá precisar um dia de um cesto, de cordas, para lhe fazer descer o muro por outro lado e chegar no lugar que Deus quer para a sua vida, mas também poderás precisar de braços fortes, dispostos a servir sua vida, disposto a exercer tarefas que você não consegue realizar sozinho. Há situações da vida no qual você será a pessoa que precisará entrar no cesto. E há situações da vida que você será aquele que será usado para descer o cesto. Quantas vezes eu precisei de alguém que me ajudasse em me fazer descer. Porque se não for por essa pessoa, certamente eu seria pego. Porque eu entendi o papel de uma igreja instituída por Deus. Porque eu entendi o papel de uma pessoa qualificada espiritualmente para me ajudar a cumprir aquilo que Deus quis na minha vida. Ainda bem que essas pessoas passaram por minha vida. E há outros momentos que Deus quis que eu não seja essa pessoa que entrasse no cesto, mas que eu fosse essa pessoa que descesse o cesto, usado para ajudar outras pessoas. Hoje, eu não estou dentro do cesto. Hoje, eu posso ser essa pessoa que pode te ajudar em te livrar do peso, do confronto, da tribulação, que sozinho, certamente, não vais conseguir. Mas pela sabedoria, pela graça do Senhor, que me capacita, pois o Espírito Santo poderá me usar em lhe esconder dos seus inimigos. Muitas pessoas não estão escondidas aos olhos do inimigo. Por quê? Porque não tem cobertura. E lhe falta entrar nessa cesta. Lhe falta você entender que alguém usado por Deus é a chave do seu descanso. É a chave de vocês serem carregados a fim de chegar aonde Deus quer que você chegue. E esse é o trabalho da igreja, o trabalho do corpo de Cristo. E não procure sempre ser aquele que deseja ser carregado. Agora, isso é outro problema, porque há muitas pessoas que só querem ser carregados. Só querem ser carregados. Porque muitos vivem pedindo favores e querem sempre pedir oração para serem carregados pelas cordas dos irmãos. Orem por mim, pastor. Sempre, e são acostumados em sempre querer ser carregados. Mas quando tem oportunidade para ser quem desce o cesto, eles fogem. Por quê? Para não ter... Por quê? Porque essas pessoas não têm amor por Paulo. Quando essas pessoas têm oportunidade para fazer descer o cesto, essas pessoas simplesmente fogem.
Ah, eu ajudar uma pessoa? Não. Ah, não quero. Porque não tem amor por Paulo. Porque ainda é egoísta. Porque ainda não tem a sensibilidade do Espírito Santo a estender suas mãos. Porque sempre foi acostumado em ser carregado. Saiba reconhecer quando tu deves entrar no cesto e ser carregado pelos seus irmãos. E até mesmo ser humilde. Em pedir ajuda. Irmãos, me ajuda. Me esconde. Por favor, me poupe. E eu preciso ser poupado, senão vou morrer. Eles querem me matar. Você tem humildade suficiente para pedir ajuda? Porque tem pessoas que não sabem pedir, sabia disso? Porque tem medo de ouvir não. Não vou te ajudar, não tenho tempo. Ah, eu vou gastar o tempo dessa pessoa. Ah, eu vou incomodar meu vinhateiro, eu vou incomodar minha liderança. Ei! O papel do homem ou da mulher instituído por Deus para te ajudar é realmente usar as cordas e o cesto para te carregar. Não existe, mas teu peso, tu é pesado demais. Não existe isso. Porque o papel dessa pessoa é te fazer descer do muro e te poupar a vida. Então não existe isso. A não ser que realmente você quer sempre ficar no cesto. Não, há um tempo para estar no cesto e descer. E há um tempo para você ser usado e assim servir o outro. Para assim carregar outras pessoas. Mas tem pessoas que não quer ajudar. Porque quer viver dentro do ministério da OSCE apenas para ser carregado. Pois eu lhes falo, o início vocês serão carregados. Mas chega um momento que quando você chegar no solo, é para pregar. Porque quando Paulo desceu e foi poupado, ele foi fazer a obra de Deus. O papel não é apenas carregar você. É parte da igreja. Mas o papel principal da sua vida é que amanhã Deus usa seus braços para você fazer descer outras pessoas, a fim de que muitas famílias entrem nesse cesto, a fim de salvá-los e poupá-los das garras de Satanás, que destroem tantas famílias, que aprisionam tantas vidas. Se vocês não entendem isso, então você não entendeu o real propósito de Deus. Mas para você descer o cesto, você tem que ter amor. Você tem que ter compaixão. Você tem que ter prazer em servir os seus irmãos. Em se preparar. Em poder ter força suficiente nos seus braços para você fazer descer quem for. Porque há pessoas que vão precisar se fortalecer muito, porque o peso de algumas pessoas é tão pesado, o cesto é tão pesado, que se os seus braços não forem muito fortes, a corda risca de romper e seus braços riscos de enfraquecer. O que isso significa simbolicamente? Isso significa que você tem que preparar sua força. E sua força não está nos seus braços. Claro, está na sua preparação em ter conhecimento, em adquirir sabedoria e adquirir unção e poder vindo de Deus. Por isso que a função da OSCE é preparar você. E uma vez você descer do cesto, depois Deus me usar para lhe salvar, pois é lhe formar, é lhe preparar para ajudar outras pessoas que entendeu
Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, meus amados. Deve haver amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 3, diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, não foge da parte que lhe cabe a servir a quem precisa de ajuda. E tampouco você, Saulo, não foge de uma ajuda quando Deus lhe dá a oportunidade de ter pessoa capacitada para lhe ajudar. Pois hoje, essas palavras e esse ministério têm essa função. Quantas pessoas não ousam preencher seu cadastro porque dizem, e aí, será? Meu Deus, será que eu devo entrar? Será? Você não está entendendo por que vocês estão atraídos nesse ministério? Vocês não estão entendendo por que vocês estão vendo essas palavras e nos acompanhando durante tantos meses? É porque certamente o Senhor está procurando lhe fazer entrar nessa cesta a fim de o livrar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu termino em 1 João capítulo 18, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, saindo do cesto, seu papel é se preparar e fortalecer seus braços para ajudar outras pessoas, outro Saulo que vão precisar de você. Isso é o papel, isso é o propósito da sua vida. Como vocês querem ajudar seus filhos? Como você quer que sua casa seja mudada? Se a força dos seus braços, simbolicamente representando o seu conhecimento bíblico, a sabedoria, o seu caráter, os frutos que você produz, os torna uma pessoa que é incapaz de levantar 1 quilo, sendo que o peso da sua casa é 60 quilos. Vai ter que trabalhar seus braços. Vai ter que treinar. Vai ter que se converter. E vai ter que se sujeitar. E entrar dentro do grupo de um corpo chamado igreja, a fim de que esse grupo lhe instrui e lhe fortalece, a fim de que realmente você seja um instrumento para fazer descer sua casa e poupá-la desse sistema do mundo que não vem de Deus. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celeste, nessa noite, alguns Saulos estão sofrendo perseguição. E a luta é tão grande que
possam gritar ajuda a ti. E o Senhor apresenta a cesta na frente dela. E essa pessoa ainda não entendeu que cabe a ela entrar dentro dela. Mas muitas das vezes, por causa da dureza e religiosidade, essa pessoa pensa que o livramento virá apenas do Senhor. Mas o Senhor usa irmãos, líderes capacitados para assim serem usados, instruídos, para fazer descer e poupar esse Saulo. Mas para isso Saulo tem que querer entrar nessa cesta. Saulo, Deus tem um plano para a sua vida. Junte-se, em nome de Jesus Cristo, ao corpo da igreja da Rússia. Entre no cesto, pula dentro dele, porque ali eu e muitos irmãos carregará o seu peso, a fim de livrá-lo e aliviar o peso da sua perseguição. Nesse ministério, Senhor, Tu tem dado cordas, Tu tem dado tudo o que for necessário para poupar todas as famílias que estão nos vendo, porque assim o Senhor quis. E eu lhe agradeço, meu Rei, que Saulo se prepare e que quem foi livrado parem de ser egoístas, Senhor. Empurra-os para desejar crescer, a fim de que dentro do ministério no qual o Senhor os colocou para estar, almejam um crescimento, uma evolução de conhecimento, sabedoria e unção e poder, a fim de que esses homens se tornem líderes com braços fortes para ajudar outras, em nome de Jesus. Amém e amém.